Jorge Assis de Oliveira, um legado para as próximas gerações. Nascido no dia 23 de maio de 1934, na cidade de Mimoso do Sul, no Espírito Santo. Seu pai, Eupídio Rio Branco de Assis, e sua mãe, Ana Maria de Jesus, viviam uma vida simples, sem muitos recursos. Cursou apenas o primeiro grau, mas não concluiu. Perdeu seus pais ainda na adolescência e foi levado por um amigo da família para o Rio de Janeiro, onde começou a trabalhar em um batedor de boi, onde ficou todo o tempo que morou no Rio. Na rua que morava, conheceu Marta da Conceição e começaram a viver juntos, nascendo Carlos Assis de Oliveira, seu único filho. Já em 20 de outubro de 1963, aceitou Jesus como Salvador de sua vida e casou, sendo batizado nas águas, e no mesmo ano recebeu a promessa do Espírito Santo. Começou a sua caminhada ministerial como auxiliar, tendo sido separado ao diaconato e posteriormente ao presbitério, chegando à consagração de pastor em 1986. O pastor Jorge foi enviado do Rio de Janeiro pelo pastor Paulo Alves da Silva, que era pastor-presidente da Assembleia de Deus em Duque de Caxias. Chegou em Porto Firme, Minas Gerais, em 29 de outubro de 1975. No início de seu trabalho na obra de Deus, encontrou muitas dificuldades, pois pelo fato de ser evangélico, ninguém queria alugar casa para ele. Conseguiu alugar a primeira casa com muita dificuldade na rua São Geraldo, que pertencia ao senhor José Patrocínio. Foi neste mesmo local realizado o primeiro culto, iniciando uma grande história de fé e perseverança. Ao iniciar o trabalho de evangelização, o pastor Jorge encontrou um pequeno grupo de evangélicos, mas não estavam congregando, pois não havia igreja evangélica na cidade. Entre o grupo destacamos a irmã Maria Raimunda e o irmão Dimas e seus filhos. Depois de algum tempo, alugou o salão do senhor Sebastião Roque de Mirandana, na rua São José, número 212. A obra de Deus começou a crescer tanto que era necessário realizar batismo de 3 em 3 meses. Com o crescimento da obra e um grupo maior de fiéis, foi efetuada a compra de um terreno na rua Coronel Batista, número 63. Muitas vezes, ao se deslocar para realizar trabalhos evangelísticos ou dirigir cultos, o pastor era cercado por um grupo de pessoas que queria impedir que ele chegasse ao local para fazer aquilo que Deus havia determinado. Estando realizando o culto, muitas vezes era obrigado a parar, pois um pequeno grupo cercava a igreja e atacava pedras, paus e uma vez até um pinico foi atirado. O problema foi tão constante e durou tanto tempo que envolveu o secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, o qual mandou documento para a delegacia local para punir os culpados de vandalismo na igreja. Na ocasião, pessoas foram presas e o problema foi solucionado. Num certo dia, o pastor Jorge estava dirigindo um culto e uma pessoa por nome de senhor Amós foi enviada para o término do culto cometer assassinato contra a vida do pastor. Mas o mesmo dormiu ao volante e não viu quando o pastor terminou o culto e saiu. O pastor Jorge ficou muito conhecido também por ajudar pessoas desempregadas e famílias com muitos filhos, doando alimentos e suprindo as necessidades mais urgentes. Houve muitos casos de curas milagrosas operadas por Jesus Cristo através do pastor Jorge. Havia um respeito e amizade muito grande entre o padre Pedro e o pastor Jorge.
em 20 de março de 1981. A Assembleia de Deus em Viçosa, do Ministério de Madureira, na pessoa de seu presidente, o pastor Rubens Luiz Valadares, assumiu a congregação dirigida pelo pastor Jorge em Porto Firme. Desde então, a igreja recebia caravanas durante festividades e eventos, como também toda a orientação necessária. Depois do desligamento da igreja do Ministério de Madureira, no dia 20 de julho de 2008, a Assembleia de Deus, Ministério Adeja de São Paulo, na pessoa de seu presidente, o pastor Antônio de Lisboa Filho, em assembleia extraordinária, foi convidada através de eleição a assumir a congregação. O pastor Jorge continuou como pastor local até o dia 22 de maio de 2010, quando foi jubilado devido a problemas de saúde que o impossibilitaram de continuar na direção da igreja. Nos últimos anos de vida, o pastor Jorge esteve muito enfermo, aos 78 anos de idade. No dia 24 de setembro de 2012, ele foi promovido às mansões celestiais. Foi um dia triste não só para os membros da igreja, mas para a cidade inteira, que parou para aplaudir alguém que foi mais que um pastor em Porto Firme. Que o seu legado seja seguido por muitos que ainda passarão por aqui.